Oi, pessoal! Sou a professora Regiane Pedrini Fischer. Vou trabalhar hoje com vocês um pouco da história do Brasil. Tema da aula de hoje: a independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822. No dia 7 de setembro, nós vamos comemorar, relembrar, celebrar a independência do nosso país. Na aula de hoje, nós vamos perceber que a data 7 de setembro é uma data marco, mas a independência é fruto de todo um processo que vai acontecer no Brasil, influenciado por acontecimentos que ocorriam fora do nosso país. Vamos entender também que após a data do dia 7 de setembro, o Brasil vai enfrentar grandes batalhas para conseguir realmente efetivar a sua emancipação, a sua separação de Portugal. Quando nós somos crianças, nos ensinam lá nos anos iniciais que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, príncipe regente do Brasil, teria dado um grito: independência ou morte. E a partir daí o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas o que significou a independência do país? O que significa dizer isso? Então, agora que você já cresceu um pouco mais, é possível estudar esse assunto com maior profundidade. Então, para começo de conversa, lá em 1500, quando o nosso território é, entre aspas, descoberto por Portugal, quando Portugal vem para esse território, toma posse dessa terra, nós passamos a ser uma colônia de Portugal. O que isso significava? Que no Brasil deveria seguir as leis feitas por Portugal, que o Brasil seria dominado por governantes portugueses. Era Portugal que determinava o que podia e o que não podia ser produzido nesse território. Os portugueses tinham monopólio do comércio dos produtos manufaturados e industrializados, então só eles poderiam vender esses produtos aqui. Inclusive, tinha uma lei proibindo a instalação de fábricas no Brasil. Então, o Brasil, no processo de independência, vai deixar de ser uma colônia de Portugal, vai se separar definitivamente de Portugal e vamos ter aqui leis próprias, um governo próprio agora, separado da antiga metrópole que era Portugal. Nós vamos observar nessa tela dois mapas do continente americano. No primeiro mapa, aparece a América antes do processo de independência. E no segundo mapa, então nós temos aí a América já fragmentada em vários países independentes. Nesse mapa, nós fizemos um recorte do continente americano, deixando de fora Estados Unidos e Canadá, porque essas duas regiões tiveram um processo de ocupação diferente do restante da América. Nessas duas regiões, nós vamos ter colônias de povoamento. No restante da América, nós vamos ter colônias de exploração. E é esse o foco da aula de hoje. Então, lá no primeiro mapa, nós podemos observar que o continente americano está dividido em vice-reinos e capitanias gerais. O que aparece pintado no mapa de lilás, verde, marrom, bege era o território pertencente à Espanha. Do lado aparece o território pertencente a Portugal, que era o Brasil. Então, nós temos no segundo mapa uma América toda fragmentada. Aquelas regiões que anteriormente pertenciam à Espanha vão se dividir em vários países. Já o Brasil, você pode observar que permanece com o mesmo território antes da independência e após a independência. Por que isso ocorre? Lá nas terras dominadas pela Espanha, nós vamos ter um processo de independência sendo liderado pelos crioulos. Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis, mas que tinham nascido aqui na América. E o fato deles terem nascido aqui na América já não garantia para eles tantos privilégios quanto quem era filho de espanhol nascido na Europa. Então, esses crioulos eram
pessoas da elite, mesmo nascendo aqui na América, eles eram encaminhados pelos pais para estudar na Europa, tiveram contato lá na Europa com as ideias da Revolução Francesa, as ideias de liberdade. E quando eles retornam aqui para a América, eles encabeçam lutas por independência, aliados pelos escravos, aliados pelos índios, aliados pela população pobre aqui na América. Então, por que se fragmenta esse território? Porque em cada região dessa vão surgir novos movimentos, vão surgir crioulos que vão encabeçar movimentos, vão encabeçar lutas, né? Todo esse processo para se libertar do domínio espanhol. No caso do Brasil, por que a unidade territorial permanece? Porque o processo de independência é encabeçado pelo príncipe regente Dom Pedro, ou seja, o filho do rei de Portugal. Vai encabeçar esse processo de independência, influenciado e apoiado por uma elite agrária existente no Brasil, que tinha medo de que o nosso território também fosse fragmentado, também fosse dividido, e preferia continuar tendo aqui no Brasil o regime, ao invés de republicano, o regime monárquico, ou seja, eles deixariam que Dom Pedro continuasse sendo governante desse país agora independente, teríamos uma monarquia, mas com a garantia de que fosse o regime escravocrata mantido, a escravidão continuaria sendo a base da nossa economia, e o sistema de latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra com a monocultura, né? Plantando geralmente um ou dois produtos em grande quantidade com o objetivo de exportar, continuasse sendo a base da nossa economia. Então, o Brasil permanece com o seu território, enquanto que o restante da América vai se subdividir em vários países. Tem país aí minúsculo, né, comparado ao tamanho do Brasil. E esses países, então, vão surgir no restante da América, vão surgir independentes da Espanha e com regime republicano. Ou seja, o governante não seria mais o filho do rei, né? Não seria mais passado de pai para filho esse poder, não seria mais hereditário, não seria mais vitalício, mas os cidadãos de cada país é que escolheriam os seus governantes. E aqui cabe dizer, né, que ser cidadão era determinado por cada país, existiam regras para dizer quem era e quem não era cidadão, quem podia votar e quem não podia votar, tá ok? Em 1806, Napoleão Bonaparte, general do exército francês que agora era o governante máximo da França, vai determinar o chamado bloqueio continental. O objetivo de Napoleão era destruir economicamente a Inglaterra, visto que ele já tinha tentado invadir esse país, destruí-lo militarmente e ele não havia conseguido. Então, Napoleão vai determinar que nenhum país europeu comercialize mais com a Inglaterra. O objetivo dele era atacar diretamente a indústria inglesa, com o objetivo de fortalecer assim a indústria francesa e ele então se tornar o grande abastecedor dos mercados europeus. O que acontece? Portugal não vai obedecer esse decreto. E por conta disso, o território português vai ser invadido pelos franceses, da mesma forma que o território espanhol já tinha sido invadido também pelos franceses. O príncipe regente de Portugal, Dom João VI, foge, transfere a corte, que além da família real, né, trazia consigo em torno, tem livros que aparecem 10 mil pessoas, alguns livros estimam em 15 mil pessoas, esse número grande de pessoas acaba se transferindo para o Brasil. Então eles embarcam nas embarcações, atravessam o Oceano Atlântico, saem de Portugal e vêm para o Brasil. Dessa forma,
o Dom João acaba transferindo a corte para cá e transferindo também a sede do governo português para o Brasil. Então, Napoleão invade Portugal, mas na teoria o governo tinha sido transferido para cá. Então, em 1808, eles chegam no Brasil, era janeiro, né? Chegam na região da Bahia, Salvador, e depois acabam se transferindo para a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, a corte portuguesa se estabelece aqui no Brasil em 1808 e vale lembrar que essa foi a primeira vez que um rei europeu pisou verdadeiramente aqui no território americano. Então, de 1808, o Dom João vai ficar aqui no Brasil, vai modernizar a cidade do Rio de Janeiro, que agora se tornava, né, a capital do reino, vai elevar o Brasil à condição de Reino Unido e não simplesmente colônia. E essa estadia dele no Brasil vai acontecer até o fim, até a destruição, até a prisão de Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão vai governar até 1815, quando ele vai ser preso, né? E depois, mais tarde, em 1821, ele vai acabar morrendo por conta de complicações na sua saúde. Então, Dom João VI permanece aqui no Brasil com toda a corte, mas quando Napoleão é preso, o pessoal lá de Portugal começa a pressionar o rei. Opa, o perigo já acabou, você deve retornar para a Europa, você tem que voltar para Portugal. Como o rei não volta, em 1820 acontece uma revolta lá na cidade do Porto, em Portugal, né? A Revolução Liberal do Porto, exigindo que o rei voltasse para Portugal. Então, o rei vai voltar, mas vai deixar aqui no Brasil o seu filho como príncipe regente, o Dom Pedro. Ele permanece no Brasil e Dom João retorna então para Portugal. Deixar o herdeiro do trono aqui não agradou em nada aos portugueses e começou todo um processo ali que exigia que Dom Pedro também voltasse para Portugal. Porque vamos imaginar, né? Portugal era governado num regime de monarquia, ou seja, o governante, quando morre, passa o poder para o seu herdeiro mais velho. Então, passa de pai para filho. Então, para Portugal, era importante que o herdeiro do trono estivesse lá no continente europeu. Então, em 1820, as cortes portuguesas vão encabeçar esse processo, essa revolução liberal que exigia que Dom João voltasse para Portugal com toda a sua família. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento ocorrido em Portugal, liderado pela burguesia, comerciantes, pessoas que trabalhavam com empréstimos de dinheiro. Ocorreu no ano de 1820 e teve ações diretas relacionadas ao Brasil. Essa revolução, executada pelas cortes portuguesas, decidiu aumentar os impostos cobrados aqui do Brasil, nomearam autoridades, enviaram para o Brasil tropas portuguesas para a cidade de Recife e Rio de Janeiro e exigiam a volta imediata de Dom João VI para Portugal. O objetivo das cortes portuguesas era que o Brasil retornasse à sua condição de colônia. Eles pretendiam que Dom João VI retornasse para Portugal, agora não mais para ser um rei absolutista com poderes absolutos, mas agora sim para governar seguindo uma constituição. Seria uma monarquia constitucional. O Brasil se encontrava à beira de um abismo. Estava prestes a voltar à sua condição anterior de colônia. Neste cenário, surgem no Brasil dois partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Partido, naquela época, não tinha o mesmo significado da palavra partido hoje.
Hoje, os partidos políticos, eles possuem membros, lançam candidatos, têm propostas de governo. Na época, a palavra partido era usada para designar que aquele grupo de pessoas, unido por interesses em comuns, representava uma parte da sociedade. Então, nós vamos ter o Partido Português, que não era formado só por pessoas nascidas em Portugal. Pertenciam ao Partido Português as pessoas que defendiam a recolonização do Brasil, ou seja, o Brasil deveria voltar à sua condição de colônia de Portugal. Portugal, metrópole, teria todo o domínio sobre o Brasil. Deste partido faziam parte principalmente comandantes militares, altos funcionários que ocupavam cargos públicos, né? E antigos comerciantes que no passado detinham monopólio comercial e que perderam esses privilégios com a questão da união do Brasil a Reino Unido, Portugal e Algarves. Do outro lado, estavam os membros do Partido Brasileiro que defendiam a independência do Brasil. Nós não queremos mais ser colônia de Portugal, não queremos mais estar atrelados a Portugal. Defendemos a separação total de Brasil e Portugal. Deste partido faziam parte fazendeiros, comerciantes e as camadas médias da população das cidades. Então, nós vamos ter dois grupos, uns defendendo a colonização e outros defendendo a independência do nosso país. Dentro do Partido Brasileiro, vai surgir uma ala que vai ficar conhecida como radical. Os radicais inspiravam-se na Revolução Francesa, na Revolução Americana e defendiam que o governo pós-independência deveria priorizar uma gestão com cuidado, com atenção às liberdades e aos direitos dos cidadãos, defendiam o direito de voto para todos, o fim da escravidão e um regime republicano como forma de governo. Então, percebam que os originais, do Partido Brasileiro não defendiam os mesmos ideais desse grupo. Enquanto que o Partido Brasileiro defendia a permanência do latifúndio, a permanência da mão de obra escrava, eles nem pensavam, nem cogitavam que esse novo governo tivesse caráter democrático, né? Na verdade, o Partido Brasileiro queria que quem governasse no pós-independência governasse atendendo os interesses deles. Então, essa ala, que vai ficar conhecida como Partido Radical, vai trazer novas ideias pensando no pós-independência. Então, esse era o cenário político que acontecia no Brasil nas vésperas da proclamação da independência. Em 1815, Dom João VI elevou a condição do Brasil para Reino Unido, Brasil, Portugal e Algarves, e transformou a cidade do Rio de Janeiro na capital desse império. Quem ficou em Portugal, seus súditos, não gostaram nada dessa atitude do rei, pois dessa forma se sentiam igualados aos ex-colonizados. 1815 também é um ano bem marcante, porque nesse período Napoleão Bonaparte será preso definitivamente e as guerras napoleônicas vão cessar. Então as cortes em Portugal vão pressionar Dom João VI, exigindo que ele retornasse para a Europa, já que o motivo de ele ter transferido a corte para o Brasil foi a perseguição de Napoleão Bonaparte. Com Napoleão preso, não havia mais motivo da corte permanecer aqui na América. Então, as cortes portuguesas pressionam Dom João VI para que ele retorne para Portugal. Dom João, vendo o que estava acontecendo aqui ao redor do Brasil, todo o processo de lutas por independência das ex-colônias espanholas, deixa no Brasil o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Então, de 1821 até 1822,
Dom Pedro permanece aqui como príncipe regente e Dom João parte para Portugal para garantir a sua coroa. Antes de partir, dizem os cronistas que Dom João teria dito seguinte frase para Dom Pedro: Olha, Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, caso ele venha a ser independente, antes que seja para ti, que hás de me respeitar, do que para algum desses aventureiros. Então, Dom João teme, né, que o Brasil siga o exemplo do restante da América e se fragmente, forme vários países independentes. Então, ele diz, olha, antes que tu encabeces esse movimento de independência do que qualquer outra pessoa. Dom João parte para Portugal e chega lá sem o príncipe regente, sem o seu herdeiro direto. E isso, claro, não agrada nada aos portugueses, que vão pressionar Dom Pedro para que retorne para Portugal. Então é importante lembrar que existia aí uma monarquia. No sistema monárquico, o poder passa de pai para filho, né? Ele é hereditário e vitalício. Então, para os portugueses, era importante que o herdeiro direto do trono também estivesse em Portugal. Então, vai começar aí todo um processo de pressionar Dom Pedro para que ele retorne para Portugal e se junte a seu pai. O projeto de independência do Partido Brasileiro visava a permanência de Dom Pedro aqui no Brasil e queria transformá-lo no líder desse processo de independência. Esse grupo que encabeçava as ideias do Partido Brasileiro era liderado por José Bonifácio de Andrade Silva, por Gonçalves Ledo, por Januário da Cunha Barbosa, aliados a outros grandes fazendeiros que temiam que no Brasil acontecesse o mesmo que ocorreu em várias partes da América, onde os crioulos, junto com a população de baixa renda, juntam-se para tentar a independência e acontecem sangrentas guerras e batalhas, durante esse processo. Então, o objetivo dessa elite agrária era que Dom Pedro se transformasse no herói, no líder desse processo revolucionário e que o Brasil alcançasse uma independência de Portugal sem grandes conflitos. Então, esse grupo, ele pretendia que Dom Pedro não voltasse para Portugal, contrariando o pedido, as ordens das cortes portuguesas, que queriam que o herdeiro do trono estivesse junto com seu pai lá em Portugal. O Partido Brasileiro vai organizar um abaixo-assinado e eles vão recolher em torno de 8.000 assinaturas pedindo que Dom Pedro não retornasse para Portugal. Eles temiam que a saída de Dom Pedro do Brasil fizesse com que o Brasil perdesse uma certa autonomia alcançada durante a transferência da corte para cá. Então, eles organizam esse abaixo-assinado e pedem a Dom Pedro que não deixe o país, que fique aqui no Brasil. Temendo que Dom Pedro voltasse para Portugal, fato que enfraqueceria a autonomia administrativa do Brasil, os brasileiros recolhem assinaturas, um abaixo-assinado, pedindo que Dom Pedro permanecesse no Brasil. Em torno de 8.000 assinaturas foram entregues a Dom Pedro e na data de 9 de janeiro de 1822 acontece o famoso Dia do Fico, em que Dom Pedro teria dito a famosa frase: como é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essa atitude de Dom Pedro desagrada as cortes portuguesas e o fato é que Dom Pedro, permanecendo aqui, ele vai formar um novo gabinete de governo, com ministros todos brasileiros. As tropas portuguesas que estavam no Brasil e não aceitaram essa decisão de Dom Pedro regressam para Portugal e em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte.
Esse ato desagradou as cortes portuguesas, que vão continuar pressionando Dom Pedro para que regresse a Portugal. Uma crise política estava instaurada. De um lado, Portugal e as cortes portuguesas pressionando o governo do regente Dom Pedro para que o Brasil voltasse a ser novamente uma colônia de Portugal. Inspirados na Revolução Liberal do Porto, as cortes portuguesas pretendiam implantar o liberalismo em Portugal e o colonialismo novamente no Brasil. Por outro lado, aqui no Brasil, o Partido Brasileiro defendia a independência do Brasil. Eles pretendiam que Dom Pedro criasse uma nova Constituição e que definitivamente o nosso Brasil se separasse de Portugal e se tornasse um país independente. Então, a partir do Dia do Fico, em janeiro de 1822, as cortes portuguesas enviam ordens para Dom Pedro aqui no Brasil, continuam pressionando para que ele retornasse para Portugal e determinando ordens para serem cumpridas aqui. Dom Pedro determina que essas ordens só seriam colocadas em prática a partir do momento de sua aprovação. Então, inicia-se aí um processo que não vai ter mais volta e vai culminar na independência do Brasil, na separação de Portugal e Brasil. É comum, quando a gente fala em independência do Brasil, né, ouvir que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro levantou uma espada e gritou, né, independência ou morte. Mas é importante a gente conhecer toda essa história anterior para desmistificar esse movimento, porque senão dá a impressão que o Dom Pedro fez tudo sozinho. E, na verdade, pelo que a gente vem acompanhando aqui no vídeo, nós percebemos que o processo de independência não aconteceu do dia para a noite, né? E ele foi articulado por diversas pessoas. A gente até poderia dizer que o Partido Brasileiro vai saber se usar de Dom Pedro, né? Vai emaranhá-lo nesse processo de independência, ele vai ser usado pelo Partido Brasileiro, vai ser visto como líder do movimento naquele momento, mas na verdade ele foi só mais uma peça desse quebra-cabeça. Então, para a gente desmistificar, né, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Na real, não foi bem assim, né? Foi um processo de independência, nós tivemos vários sujeitos, vários agentes atuando nesse processo. E lembrando que as elites no Brasil é que vão encabeçar esse processo, tendo como principal objetivo não permitir que a grande massa populacional no Brasil, que era formada pelos escravos, pelos indígenas e pelos pobres, se revoltassem e que eles, essas camadas pobres, é que encabeçassem essas lutas por independência. As elites vão querer que Dom Pedro encabece esse processo para que as elites continuem tendo seus mesmos privilégios, né? Então, a gente pode até pensar, né? É engraçada a nossa história. O Brasil estava se separando de Portugal, mas quando a gente se torna independente, é o filho do rei de Portugal que passa a ser o nosso governante. Então, são as contradições da nossa história. Dom Pedro, às vésperas da proclamação da independência, precisa deixar o Rio de Janeiro para ir até São Paulo na tentativa de conter uma revolta e evitar uma guerra civil. Os paulistas queriam se separar do restante do país. Ele deixa a Maria Leopoldina, sua esposa, como princesa regente interina do Brasil, ou seja, temporariamente ela ficaria à frente do país, da nação, enquanto ele, né, estava resolvendo essa questão da guerra civil em São Paulo. Nesse intervalo de tempo, a Maria Leopoldina recebe uma carta no dia 28 de agosto,
uma carta enviada pelas cortes portuguesas dizendo que Dom Pedro era obrigado a voltar imediatamente para Portugal. Elas exigiam às cortes portuguesas que Dom Pedro voltasse para Portugal. No dia 2 de setembro, ela decide convocar uma reunião com os ministros do governo, expõe a situação e nesse dia é assinado um decreto por ela, uma declaração de independência do Brasil. Ela assina o decreto, escreve uma carta para o Dom Pedro, envia essa carta por um mensageiro e pede que Dom Pedro proclame a independência. Então, no dia 7 de setembro, ele recebe essa carta nas margens do rio Ipiranga, do riacho Ipiranga, já era quase final de tarde, e nesse dia, então, após ler a carta dela, ele decide proclamar a independência do Brasil. Então, nessa cena, geralmente aparece retratado nas pinturas o Dom Pedro com a sua espada, né, no alto de um cavalo, gritando independência ou morte, como se ele fosse o verdadeiro herói desse processo, ou até colocando ele, né, como o único agente desse processo. Então, a gente acompanhou nas cenas aqui anteriores que não foi bem assim. Então, Dom Pedro proclama a independência, sanciona o decreto assinado pela Maria Leopoldina em 2 de setembro. Acompanhava Dom Pedro em sua comitiva o vigário, padre Belchior Pinheiro de Oliveira. Esse padre era confidente de Dom Pedro. Esse padre é importante porque ele vai escrever as memórias do que ele vivenciou junto com Dom Pedro no dia 7 de setembro, e graças a esses escritos dele, a gente pode obter mais detalhes do que ocorreu verdadeiramente no dia 7 de setembro. Então, esse padre relata o seguinte, que Dom Pedro já estava voltando para São Paulo, e estava passando por um momento bem complicado. Ele estava com disenteria, com fortes dores abdominais, e ele precisa parar com a sua comitiva, deixa a comitiva na estrada, e ele desce até o riacho do Ipiranga, porque ele precisava fazer suas necessidades, ele precisava evacuar, estava com disenteria. Nesse momento, o padre teria lido para ele a carta que as cortes portuguesas teriam enviado para o Brasil, né? A carta que exigia que Dom Pedro voltasse imediatamente para Portugal. Então, nos relatos desse padre, nesse texto que ele escreve, ele diz assim, né? Que depois da leitura da carta, Dom Pedro teria dito: "E agora, padre, o que eu vou fazer, né?" E o padre responde para ele: "Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação." Então, ao ouvir a leitura da carta e depois ele recebe então a mensagem da Maria Leopoldina, o Dom Pedro então volta a se encontrar com a sua comitiva lá na estrada e ele proclama, né, a independência dizendo a seguinte frase: "Nada mais quero do governo português e proclama o Brasil para sempre separado de Portugal." Ele arranca o chapéu que ele estava usando, tira do chapéu duas fitinhas, uma branca e uma azul, que simbolizavam o governo português, lança essas fitas para o ar, né? E diz, né? "Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro fazer a liberdade do Brasil." É assim que o padre Belchior descreve, né, o que Dom Pedro teria dito nesse momento, no dia 7 de setembro de 1822. Muitas foram as tentativas de representar o momento da proclamação da independência por meio de obras de arte, telas, pinturas a óleo. Eu vou trazer para vocês aqui duas das principais obras. Essa primeira obra é em óleo em tela, pintada pelo François-René Moreau em 1844, que hoje está no Museu Imperial, que fica na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. É um óleo sobre tela e nessa pintura o Dom Pedro ele é representado sobre um cavalo
e ele levanta um chapéu, ele está erguendo um chapéu. O Dom Pedro aparece aqui como o herói popular, né? Nessa obra, a Proclamação da Independência, onde ele está rodeado por homens, mulheres e crianças. Mas observem que nessa obra não aparecem negros, indígenas, porque a intenção, mesmo o objetivo, era excluir ou marginalizar a contribuição desses grupos sociais no processo de independência do Brasil. Outro quadro muito famoso que tenta representar o momento da proclamação da independência é a obra Independência ou Morte, criada em 1888 pelo pintor paraibano Pedro Américo. Essa pintura foi encomendada pela família real no fim do Império e é muito conhecida até os dias atuais. Para criar a obra, Pedro Américo pesquisou elementos históricos para compor a representação artística. Ele acreditava que um quadro histórico deveria se inspirar na realidade com o objetivo de realçar a mensagem que o artista pretendia transmitir. O quadro representa o momento da proclamação da independência ocorrido em São Paulo em 7 de setembro de 1822. Essa obra ajudou a difundir o imaginário da fundação do Estado Nacional Brasileiro. Nela, Dom Pedro aparece usando trajes de gala, montado sobre um cavalo e erguendo uma espada. A imagem do príncipe lembra uma estátua e contrasta com o movimento dos personagens ao redor. Na obra, ele foi representado como um herói e principal responsável pela independência do Brasil. A comitiva de Dom Pedro foi apresentada montando belos cavalos e usando trajes e chapéus elegantes. No canto esquerdo foi retratado um camponês de pés descalços, usando roupas esfarrapadas e conduzindo um carro de bois. O camponês aparece como um espectador da ação de Dom Pedro e representa uma pessoa do povo. A guarda de honra de Dom Pedro foi representada ao redor da cena central. Porém, essa guarda não existia na época da proclamação da independência. Essa pequena casa era utilizada como local de repouso para as tropas que viajavam entre São Paulo e Santos. Porém, em 1822, essa casa retratada no quadro não existia. Ela foi construída em meados do século XIX e hoje é chamada de Casa do Grito. Além disso, outros aspectos do cenário foram alterados com o objetivo de destacar o Riacho do Ipiranga e a colina. Observem que nessa imagem não aparecem novamente indígenas e nem escravos, a população negra do Brasil. Este é o mapa do Brasil na época da independência, em 1822. Observem que o território brasileiro está dividido em 19 províncias. Comparado com o mapa atual do Brasil, hoje as províncias são denominadas de estados e o território brasileiro atual está dividido em 26 estados mais o Distrito Federal. Observem na parte inferior do mapa que não aparece entre Santa Catarina e São Paulo o estado do Paraná, a província do Paraná, porque ela não existia. O território do Paraná vai se formar com parte de São Paulo e parte de Santa Catarina, posteriormente. Abaixo do Rio Grande do Sul, aparece a província da Cisplatina, atual país Uruguai. Essa província havia sido anexada ao Brasil por Dom João VI em 1816. Ele ordena a invasão desta região e a nomeia de Cisplatina. Esta província era formada por descendentes de indígenas e espanhóis, e desde então, desde o momento de sua ocupação, eles queriam libertar-se do Brasil. Em sua luta pela independência, conseguiram o apoio dos argentinos que tinham interesse em dominar a região.
Então, em 1825, inicia-se uma guerra para separar a Cisplatina do Brasil. Essa guerra termina em 1828 com a separação definitiva deste território do território brasileiro. A imensidão do território brasileiro e as dificuldades de transporte e comunicação impediam que a informação chegasse ao Brasil todo ao mesmo tempo. Além disso, não havia no Brasil a ideia de nacionalidade, daí os diferentes sentidos da independência e as lutas locais que acabaram estendendo esse processo para além do Grito do Ipiranga. Na época, a independência não foi aceita no país todo. Em várias províncias, o povo pegou em armas para combater militares fiéis a Portugal. Esta gravura, de Jean-Baptiste Debré, feita no século XIX, representa o dia em que Dom Pedro é aclamado imperador do Brasil. A data, 12 de outubro, era também o dia de seu aniversário. Uma multidão compareceu à festa de sua aclamação. Durante os anos seguintes, a data da aclamação de Dom Pedro I era comemorada como o Dia da Emancipação Política do Brasil. O imperador era então um homem popular. Em 1º de dezembro de 1822, com 24 anos, o príncipe regente é coroado imperador, recebendo o título de Dom Pedro I. O Brasil se torna independente e monárquico, e no trono do novo país, ainda um rei português. Para garantir a independência do Brasil e manter sua unidade, Dom Pedro precisou expulsar as tropas portuguesas que se opunham ao rompimento com a metrópole. Teve também de conter os separatistas de diversas províncias e controlar alguns grupos contrários ao regime monárquico. O processo de independência do país, iniciado em 7 de setembro de 1822, não ficou restrito ao Rio de Janeiro, sede da corte. Foi um movimento que mobilizou todo o Brasil, principalmente as províncias do Piauí, Bahia, Maranhão, Ceará, Grão-Pará e Cisplatina. Na imagem, aparece uma representação da Batalha do Genipapo, ocorrida no Piauí, às margens do rio Genipapo, em 13 de março de 1823. Nela podemos perceber diversos grupos da sociedade brasileira, brancos, negros, mestiços e indígenas, combatendo com armas de fogo, foices, machados e espadas as tropas portuguesas que estão representadas com uniforme azul. Alguns soldados montam cavalos, outros portam armas de fogo e há ainda alguns canhões, vistos na parte superior central da imagem. Esta obra mostra um intenso e violento conflito no qual podemos visualizar mortos e feridos, o que contraria a ideia de que a independência do Brasil ocorreu de maneira pacífica. Na região da Bahia, a independência ocorreu com muita resistência, pois ali concentravam-se a maior parte das tropas portuguesas. Para vencer estas tropas, Dom Pedro contou com a ajuda de proprietários locais que improvisaram exércitos com membros da população, incluindo africanos escravizados, aos quais fora prometida a liberdade, a alforria. Após meses de confronto, os portugueses foram expulsos em 2 de julho de 1823. Essa data é celebrada até hoje pelos baianos, que a consideram um marco da independência da Bahia. Quanto aos mais pobres, livres
e os escravizados que tinham ajudado a derrotar as tropas fiéis a Portugal acabaram excluídos das decisões políticas regionais e da nova nação independente. Quais foram as conquistas e os limites da independência brasileira? Então, nós podemos pensar o que aconteceu verdadeiramente com a proclamação da independência do Brasil. Então, a partir do dia 7 de setembro de 1822, nós temos a quebra definitiva de laços entre Portugal e o Brasil. Nós vamos ter, a partir daí, o nascimento do Estado Nacional Brasileiro, tendo como forma de governo uma monarquia, mas uma monarquia que não seria mais absolutista, e sim uma monarquia constitucional, pelo menos na teoria, porque o imperador, né, Dom Pedro I, ele convoca uma assembleia para elaborar, redigir a Constituição que deveria vigorar no Brasil. O que é a Constituição? É o conjunto de leis de uma nação. Então, já que a gente se separou de Portugal, antes a gente seguia as leis de Portugal. Agora que somos um país independente, precisamos do nosso próprio conjunto de leis. E o Dom Pedro convoca uma assembleia de deputados para que eles elaborassem essa Constituição e depois ele vai fechar a assembleia e vai impor uma Constituição. Ele vai escolher pessoas de sua confiança para redigirem esse conjunto de leis e a nossa primeira Constituição, então de 1824, ela não vai ser promulgada, mas vai ser outorgada, ou seja, uma Constituição imposta, né, por Dom Pedro I. Então, nós vamos ter essa primeira Constituição. A ordem econômica no Brasil praticamente permaneceu a mesma, continuávamos sendo um país que tinha como base da sua economia os grandes latifúndios, as grandes propriedades de terra, e o trabalho escravo continuava sendo a nossa principal mão de obra. Então, em 7 de setembro de 1822, a tal independência não atingiu as camadas populares, né? Para a população em si, para a população pobre, a independência não mudou a situação deles. O Brasil continuou sendo agrário, grandes latifúndios, mão de obra escrava. Vamos ter também um período em que a gente pode observar que na prática a gente vai continuar tendo uma sociedade dividida entre uma elite que vai continuar tendo privilégios porque tinha influências no governo de Dom Pedro e a população marginalizada, escravos, indígenas, pessoas pobres, né, pessoas brancas pobres vão continuar vivendo como viviam antes da independência, sem muitos direitos, né? Então não vão sentir na prática uma mudança com o processo de independência. Pessoal, e essa história continua. Quando Dom João VI, rei de Portugal, morre em 1826, deixa o trono português para seu filho Dom Pedro I. Este, no entanto, renunciou a ser rei de Portugal em favor de sua filha Dona Maria da Glória. Mas Dom Miguel, irmão de Dom Pedro I, deu um golpe e ocupou o trono da sobrinha, proclamando-se rei de Portugal. Dom Pedro I reagiu, preparando-se militarmente para reconquistar o trono português. Os políticos brasileiros o acusaram de estar mais interessado nos assuntos de Portugal do que nos do Brasil. Isso aumentou sua impopularidade. Pressionado, Dom Pedro I abdica do trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Ele volta para Portugal e deixa no trono português seu herdeiro, Pedro de Alcântara. O menino tinha apenas 5 anos de idade. O Brasil, então, passou a ser governado por regentes.
Na aula de hoje, você conheceu um pouco do processo que levou o nosso país a se tornar independente de Portugal. Para saber mais, leia, pesquise, conheça a história do nosso país, conheça sua própria história. Forte abraço e até um próximo vídeo.